Eu acabei de assistir o filme Until Dawn e já vou falar o que eu achei do filme, mas antes eu vou começar aqui pela premissa. Um ano após o desaparecimento misterioso da sua irmã Melanie, Clover e seus amigos partem para um vale remoto onde o desaparecimento aconteceu em busca de resposta. Ao explorarem um abandonado centro de visitantes, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente. Só que de uma hora para outra, a noite se reinicia e todos voltam à vida. Agora presos nessa casa, eles são forçados a reviver a mesma noite de horror várias e várias vezes, e a única forma de impedir esse ciclo é conseguindo sobreviver até o amanhecer. Esse filme é a adaptação de um jogo chamado Until Dawn e eu sou muito fã desse jogo e tenho algumas ressalvas em relação a essa adaptação. Eu já mencionei algumas vezes que não vejo nenhum problema em adaptações mudar certas coisas da história, mudar certos eventos, dar uma certa alterada ali na história, porque são formatos totalmente diferentes. Então, quando acontece essa adaptação, tem que ter algumas mudanças. Então, eu não vejo problema. Se é para ser 100% igual ao material original, para que fazer uma adaptação? É só você continuar no material original. Então, eu não vejo problema em trazer mudanças, porque são formatos diferentes, então tem que acontecer. Essa adaptação de Until Dawn é um grande potencial desperdiçado. Tirando o nome Until Dawn e a presença do ator Peter Stormare, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que interpreta o Dr. Hill tanto no jogo quanto no filme, tirando o nome, essa adaptação parece um filme qualquer. Esse filme ele se configura como um filme de terror convencional, aquele filme de terror que sai toda semana ali, sabe? A trama é muito rasa, os personagens são qualquer coisa, eles são muito esquecíveis, sabe? Tanto faz, tanto fez os personagens aqui. O filme nem se dá o trabalho de desenvolver os personagens um pouco, pelo menos, para que nós, espectadores, simpatizamos com eles, conhecemos eles melhores, antes de acontecer esse lance do loop do tempo, onde eles vão ficar revivendo a mesma noite enquanto eles são caçados. E nem durante os eventos do loop ali, seria um momento onde o filme poderia trabalhar melhor os personagens, ele não trabalha. Tem um personagem específico ali no filme que o filme ele dá uma leve pincelada assim, demonstrando que o personagem poderia ser mais babaca do que ele dizia. Ele se demonstrava uma pessoa muito gente boa, muito legal, mas só que quando começa o loop, ele se demonstra um pouquinho babaca. O filme poderia ter trabalhado melhor isso, mas não. O filme dá essa leve pincelada, depois ele simplesmente esquece novamente e vida que segue. Eu vou mencionar uma coisa aqui relacionada ao jogo Until Dawn. Durante a gameplay, nós podemos fazer escolha, e dependendo da escolha que a gente faz, pode mudar certos eventos da história e alterar a relação entre os personagens, fazendo com que duas pessoas que se gostavam até o final do jogo se odeiem, ou duas pessoas que se odiavam até o final do jogo começarem a se gostar. Então, dependendo da escolha, a gente pode alterar os eventos aqui do filme, alterar a história e as relações entre os personagens. E aqui no filme, eles poderiam explorar isso, o conflito entre os personagens. Como os personagens estão nesse loop onde eles morrem e voltam, imagina só se um personagem aqui do filme omitisse ajuda por medo ou fosse o responsável pela morte de um outro personagem. E quando o ciclo reinicia, um poderia tirar satisfação com o outro. Isso mudaria a dinâmica entre os personagens, geraria conflito entre os personagens. Isso seria muito bom para o desenvolvimento da trama e dos personagens. Então, através do loop do tempo, o filme poderia explorar a possibilidade de escolha dos personagens, assim como acontece no jogo, e mudar a dinâmica entre eles. Mas o filme não explora essa ideia. A ideia que eu trouxe de um personagem omitir ajuda para o outro e isso ocasionar a morte de alguém, acontece aqui no filme. Só que o filme não o explora. Enquanto você vai assistindo, você até acredita que o filme vai abordar esse conceito, mas simplesmente ele esquece ou não quer o desenvolver. Então, acaba sendo uma ideia boa, só que ela é desperdiçada aqui ao longo do filme. O conceito onde os personagens estão presos em um ciclo, onde eles morrem e voltam à vida, não é nenhuma novidade. O filme A Morte Dá Parabéns fez isso, e de uma forma até um pouco melhor, porque no filme A Morte Dá Parabéns, as mortes vão causando certas mudanças ali na protagonista, na personagem principal. E as mortes do filme ainda por cima tem um ar cômico, não se levando a sério. Já aqui em Until Dawn, as mortes são bem sérias e muito violentas, e o diretor ele sempre tenta inovar ali para não poder ficar repetitivo as mortes dos personagens. A ideia dos personagens estarem presos em um loop do tempo, onde eles ficam morrendo e voltando, é uma ideia boa, eu gostei dessa ideia. Só que eu tenho que admitir que é um pouco chato você ficar vendo os personagens morrendo e voltando, porque a trama do filme não sai do canto, fica nesse vai e vem, e a trama do filme não anda. E o filme, ele até toma ciência de que ficar mostrando a morte do personagem e voltando, morre e volta, é repetitivo. E quando ele toma ciência disso, ele começa a omitir uma morte, mostra outra, e depois de um tempo ele só fala quantas vezes os personagens morreram. Quando o filme ele faz isso, ele deixa de ser um pouquinho cansativo, mas só um pouquinho. Mas mesmo o filme tentando evitar de ser repetitivo, ainda assim é cansativo e chato você acompanhar personagens que você não dá a mínima
por eles. Eu só sei que o nome da protagonista é Clover porque eu tive que pesquisar. Porque os personagens são tão qualquer coisa aqui que você não grava o nome deles, você não se importa com eles, vocês não estão nem aí com eles. E esse vai e vem das mortes que acontece aqui ao longo do filme faz com que a trama do filme não ande. Passa 1 hora e pouca de filme e você vê que a trama do filme não saiu do canto. Isso é chato e cansativo de assistir. Eu quero mencionar uma coisa aqui. O que eu gostei do filme foi a maquiagem que eles utilizaram para compor algumas criaturas aqui, o cenário e os efeitos práticos que eles utilizaram aqui durante o filme. Tirando essas 3 coisas aqui, o resto do filme, parceiro, eu não gostei de nada. Eu vou dar minhas considerações finais do filme Until Dawn. Ele é uma adaptação muito aquém do que poderia ser. As ideias são muito mal desenvolvidas e olha que o filme tem algumas ideias boas ali, mas ele simplesmente não as desenvolve ou simplesmente ignora elas. Se você tirar o nome Until Dawn ali, que vai chamar muita atenção de quem jogou os jogos, porque tem uma legião de fã muito grande, se você tirar o nome ali Until Dawn, ele se parece um filme de terror qualquer, que sai toda semana. Os personagens simplesmente a gente não tá nem aí pra eles, como eu mencionei, eu tive que pesquisar o nome da protagonista, porque eu não sabia. O filme fala e eu nem me liguei de tão qualquer coisa que é os personagens aqui durante o filme. Essa foi a minha opinião do filme Until Dawn. E vocês que assistiram, concordam, discordam? Comentem aqui embaixo, eu quero ouvir a opinião de vocês. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau!